O HGLG11 compensa em investir nesse fundo? Vale a pena ainda investir nesse tipo de fundo imobiliário? Fica até o final que hoje esse vídeo é para você que quer saber sobre fundos imobiliários. Lembrando que eu estou falando um pouquinho por vídeo sobre fundos imobiliários e como a gente faz para a gente viver de renda com fundos imobiliários. Bom, gente, hoje eu vou falar sobre o HGLG11, tá? O HGLG11, ele é considerado, por muitos investidores, um dos melhores fundos de investimento, fundos imobiliários logísticos, tá? O que quer dizer? Quer dizer que ele possui galpões logísticas, tá? Ele tem galpões onde ele aluga esses galpões. Ele aluga para quem? Ele aluga para as empresas, para os marketplaces, que hoje está super em alta. Então hoje tá valendo a pena você ter um galpão, tá? Porque você consegue alugar para quem tem uma empresa, marketplace, para poder estar guardando os produtos, tá? Dentro do MXRF11, que ele é mais fundo de imobiliário de papel, trabalha mais com papéis, né? E esse daí já não. Esse daí ele é logístico, né? Galpões logísticas, tá? Então ele aluga para as empresas e por isso que ele é chamado de um fundo de tijolo, tá? Porque ele é real, existe mesmo. Já o MXRF11 é de papéis, então ele trabalha com o quê? Com aqueles títulos imobiliários, tá bom? Geralmente os de papéis eles são um pouco mais arriscados, então por isso que o rendimento é um pouquinho melhor, tá? Por causa disso. Mas vamos falar quanto que rende o MXRF11, tá? Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu, tá? Aproximadamente R$1,10 por cota. Quanto custa uma cota desse fundo? Ele custa aproximadamente R$150. Eu falo aproximadamente porque ele pode variar durante o dia, ou pode variar durante a semana, ou pode variar no outro dia, tá? Durante o dia, assim, começando cedo até a tarde, é isso que eu quero dizer, ele pode variar o valor também, tá? Eles ficam oscilando, tá? Então, o dividendo yield dele nos últimos 12 meses ficou a cerca de 8,5 a 8,7 no ano, tá? Que foi o que eles pagaram essa última vez, R$1,10 por cota. Então, a cota são os pedacinhos que você compra desta empresa. Se ela custa aproximadamente R$150, você vai lá e compra várias cotas e cada uma delas você vai ganhar R$1,10. Lembrando que não é recomendação de compra, é só mais assim umas informações que eu estou passando para você e você estude, analisa o que é melhor para você, tá? Então não é recomendação. Lembrando que você nunca vai colocar todo o seu dinheiro, todos os seus ovos numa única cesta. Você vai diversificar. Por isso que eu vou estar falando de vários fundos imobiliários e você vai estudar qual se encaixa melhor no seu perfil, tá? Quanto que eu preciso investir? Agora vamos falar de bufunfa. Quanto que eu preciso investir se eu quiser ter uma renda de R$1.000 a mais no meu pagamento? Eu tenho lá 137 mil, lá não tem onde eu pôr, eu vou fazer o quê? Eu vou comprar nesse fundo do HGLG11, eu vou comprar 137 mil nesse fundo e que vai me dar aproximadamente 910 cotas, vai me dar um retorno de R$1.000. O dinheiro estava parado, investi nesse fundo, ganhei R$1.000 a mais. Tá, mas se eu tiver mais, se eu tenho 274 mil lá paradinho, eu vou comprar nessas cotas do HGLG11. Eu vou comprar aproximadamente 1.820 cotas e vai me dar um retorno de R$2.000. Você não precisa ter todo esse montante para comprar, você pode ir comprando aos poucos, tá? Até chegar nesse montante. Se você tiver 685 mil, desculpa,
você vai comprar 4.550 cota e vai te dar um retorno de 5.000 reais. Lembrando que é um dinheiro que estava lá parado, que você já tinha ou você foi comprando e o dinheiro está lá. E o que você faz com esse dinheiro? Muitos reinvestem, tá? Por quê? Para continuar crescendo. E se você tiver lá 1.370.000, você vai lá e compra 9.100 dessa cota e você vai ganhar 10.000 reais a mais no seu pagamento. Que bom, né? Então, isso daí aproximadamente, esse valor pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, tanto nos ganhos quanto na compra, tá? Então, ele oscila, como eu falei, ele oscila na hora de você comprar ou na hora de você vender, tá? Tem alguns pontos positivos, que eles são imóveis de alta qualidade, tá? Esses galpões aí o pessoal procura muito, então as empresas procuram muito, né? Então são de alta qualidade, tem uma boa reputação no mercado. Então o HGLG11 tem uma boa reputação e o valor dele patrimonial, o PVP dele é aproximadamente 0,9. Quer dizer o quê? Que ele negocia abaixo, tá, do valor dele, tá? Então é considerado atrativo, ele, se for nesse valor, tá? Então lembrando que ele pode subir ou ele pode abaixar, tá? Quais são os pontos negativos, tá? Ele rende menos do que o MXRF11, porque o MXRF11 ele é um fundo de papel, então ele rende menos do que esse fundo. Geralmente os fundos de papéis ele rende sempre um pouquinho mais, tá? O preço da cota oscila mais, tá? Do HGLG11, ela oscila mais do que os de papéis. E assim, vale a pena, tá? Vale a pena tá investindo. E assim, o MXRF11, ele é o maior fundo que tem, como eu falei no vídeo anterior. Por quê? Em termos de cotista, o pessoal mais compra esse daí, porque é um fundo de papel, é uma cota barata e o pessoal confia muito. O HGLG11, ele é logística, tá super em alta agora, mas assim, ele é bom também, ele é bom para diversificar, tá? E aí vocês estudem antes de estar investindo, tá? Então isso foi umas dicas que eu dei para vocês sobre os fundos imobiliários e agora eu vou falar do meu desafio, tá? É até assim, diferente, né? Eu falar dos fundos imobiliários e depois falar do desafio. Por quê? Esse desafio eu já comecei. Eu vou terminar ele e vai ser assim um meio de eu fazer a minha reserva de emergência ou a minha reserva de oportunidade, tá? Então, aí a gente escolhe o que a gente quer. Na verdade, o certo, você teria que ter os dois, tanto a reserva de emergência como a reserva de oportunidade. A reserva de oportunidade você vai ter se caso surgir algo atrativo para você, um negócio novo, um investimento novo, caiu muitas ações, você quer investir, então você tem a sua reserva de oportunidade para estar fazendo isso. E a reserva de emergência é um dinheiro que você tem que ter, que não vá mexer nem nos seus investimentos, nem na sua reserva de oportunidade e nem no seu pagamento, tá? Vai mexer aonde tem que mexer, tá bom? Então essa aqui vai ser a minha reserva de emergência. Por que eu estou fazendo a minha reserva de emergência agora? Porque eu construí, além de eu trabalhar em 2 lugares, eu construí. Logo em seguida, eu montei minha empresa de velas aromáticas. E agora que está tudo encaminhado, eu estou fazendo novamente a minha reserva de emergência, que eu já tinha ela lá atrás, eu precisei usar. Agora estou refazendo a minha reserva de emergência. Sim, eu tenho uma loja de velas aromáticas, home spray, difusor, que ela é online. Ela tem também ela nos outros marketplaces, tá? Então, se você gosta da sua casa cheirosa, perfumada, entra lá para você conhecer e adquirir o nosso produto. Vou deixar o link aqui embaixo.
Vamos falar do meu desafio, tem que fazer meu merchan também, tá? Esse aqui é meu desafio dos 200 depósitos. A tabela tá aqui embaixo, ela é gratuita, você pode baixar e tá fazendo em casa. Começa do R$1, vai até os R$200. O valor que você riscou, você não deposita mais, tá? Então você risca lá e não deposita mais. Hoje eu vou fazer o de R$46. E assim, depois que acabar isso aqui, eu vou ter R$20.000 lá de reserva de emergência, tá bom? Então, gente, se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou desse vídeo, tá gostando, curta, compartilha, aperte o sininho, compartilha com quem gosta desses temas, quem quer saber mais. Fala aqui também um tema que você gostaria de saber, tá? Que a gente vai lá e traz aqui para vocês. Falo bastante aqui de renda extra, de investimento, falo um pouquinho de cada coisa, tá? Se você ficou até agora, se você ficou até o final, meu muito obrigado, que Deus abençoe e proteja você e até o próximo vídeo que eu vou deixar ou aqui embaixo, tá bom? Tchau, gente, até mais.